Vamos ler então Mateus capítulo 7, versos 24 até o 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhados da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém. Os irmãos podem tomar assento, em nome de Jesus. Todos nós somos conhecedores desta palavra. O último ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha foi sobre os dois fundamentos, sobre a questão de duas construções espirituais da vida cristã. Eu não encontro na Bíblia Sagrada outra preocupação do Mestre do que estes ensinos de edificação espiritual sobre o mundo em que nós estamos vivendo. Ensinos de como termos um bom caráter, como sermos conhecidos como cristão, não pela forma de vestir somente, não pela forma de estarmos com a Bíblia debaixo do braço, mas pelo caráter que está envolvido na nossa vida, o caráter de Cristo. E é sobre isso que ele fala nesse capítulo 7 e verso 24. É sobre o caráter cristão, sobre construção, sobre construir uma vida, sobre um caráter igual ao dele. A Bíblia aqui, meus irmãos, ela enfatiza, Jesus enfatiza, que este caráter, que este edifício, esta casa que nós temos que construir, independentemente da maneira que você pensa, nós temos que construir ela sobre uma base, sobre a base que é a palavra de Deus. Ele disse: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre uma rocha. Veja que a construção de um caráter cristão não é formado por outra coisa senão pela prática da palavra de Deus. Jesus ele não coloca outra ênfase. Jesus ele não mostra para nós aqui o quanto nós somos cheios do Espírito Santo para termos um caráter. Jesus ele não mostra o quanto você deve ter de dons espirituais para ser moldado o teu caráter. Jesus ele enfatiza que o caráter cristão que vai moldar a minha e a tua vida, ela está na sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra e quando nós conhecemos o Deus da palavra, a nossa vida começa a ser moldada. Quando nós paramos de escutar o que os homens dizem, o que os grandes pregadores enfatizam sobre si mesmo, e começamos a entender e a deixar a ênfase da nossa vida ser levada pela palavra de Deus, estamos construindo a nossa casa sobre a rocha. Era isso que Jesus disse. E aqui no final, eu li até o verso 29, porque a Bíblia diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. E aí, meus irmãos, o porquê que a multidão ficou maravilhada pela doutrina de Jesus? Quem era Jesus para eles? Jesus, embora fosse o Filho de Deus, na época em que ele estava sobre a terra, ele não era considerado Filho de Deus.
Ele era considerado profeta, ele era considerado alguma outra coisa, mas nunca filho de Deus. Porque era impossível naquela época eles entenderem que Jesus era o Filho de Deus. Até porque estava reservado um plano de salvação para nós. Então isso não lhes foi aberto, lhes foi oculto. Então Jesus, quando proferia essas palavras, ela estava sendo proferida aos ouvidos de quem estava ouvindo como um mestre, como um ensinador, como mais um que se levantou para ensinar o povo, como mais um que fez teologia na sua época, aprendeu lá com os escribas, aprendeu com os fariseus e depois saiu a ensinar, como alguém que entrou dentro da escola hebraica, da escola judaica, e agora, depois de aprender, depois de cursar aquele seu ensino, agora ele ganhou um diploma para poder ensinar. Por isso que Jesus era chamado de mestre, porque ele era um ensinador. Então todo mundo estava acostumado com ensinadores, todo mundo era acostumado com os fariseus, todo mundo era acostumado a ouvir os escribas. Mas a Bíblia diz que as pessoas se maravilharam pela forma com que Jesus falava. E aí a resposta disso veio no verso 29, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Jesus ele não falava apenas, ele falava e as suas palavras tinham autoridade porque ele mesmo fazia o que ele falava. Quando Jesus ensinava a prática da oração, ele já estava orando há muito tempo antes de vir ensinar sobre orar. Quando Jesus falava sobre como deveria se jejuar, ele já tinha passado por 40 dias e 40 noites lá no monte jejuando. Então ele falava com autoridade porque ele praticava o que o Pai tinha lhe mandado. Então ele não era um ensinador comum, ele não era um fariseu, ele não era um escriba, ele não era alguém que dizia: tu faz tal coisa, mas eu não vou vir. Irmãos, vamos agora para uma consagração de 4 ou 5 dias de jejum. As pessoas vão, mas aquele que mandou ir não foi. Jesus não era como esses homens. Jesus era alguém que tinha autoridade, porque antes de ele mandar fazer, ele já tinha feito. Então ele está dizendo: vocês querem moldar as suas vidas? Vocês querem construir uma vida cristã sobre um alicerce? Ouçam e pratiquem o que eu tenho falado. Ouçam e pratiquem o que eu tenho dito para vocês, porque aquilo que eu tenho dito eu já também pratiquei. E se funcionou com a minha vida, vai funcionar com vocês. Se eu for obediente ao Pai até a morte, morte de cruz, se vocês ouvirem as minhas palavras e praticarem, vocês podem ter certeza que vai haver ventos, que vai haver chuva, que vão bater com ímpeto contra vocês. A casa de vocês pode até tremer, mas ela não cai, porque vocês estão firmadas naquilo que eu disse. Aleluia. Este é o Evangelho. E este Evangelho está se perdendo, porque Jesus ensinou, logo após este ensino aqui, até o verso 25, ele começa numa outra construção. Ele diz: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui Jesus mostra uma outra construção. Jesus mostra 2 construções. A primeira de alguém que ouve as suas palavras. Quem é que ouve as suas palavras? São os crentes, não é? Você está aqui porque você é crente. Você está ouvindo a palavra porque você é crente. A palavra de edificação, a palavra de Deus para um caráter renovado, quem ouve é o crente. Quem vem na terça-feira para aprender como ser crente é eu e você, certo? As pessoas que estão lá fora, elas ouvem o Evangelho quando eu e você saímos para lá, para fora, quando eu e você montamos uma tenda, quando eu e você entramos numa casa, quando eu e você fizemos um culto ao ar livre. Então elas ouvem a palavra de Deus, mas essa palavra que elas ouvem não é uma palavra de mudança de caráter, é uma palavra de chamada, é uma palavra de evangelismo, é uma palavra que traga elas ao caminho de Cristo. Depois que elas estiverem no caminho de Cristo, elas ouvirão o caminho de um caráter, de uma nova vida, de uma transformação.
de um viver relacionado com Deus, com o céu e não com o mundo. Então aqui essas duas mensagens, a primeira de uma edificação sobre a rocha e a segunda de uma edificação sobre a areia, são dois tipos de crentes que Jesus está dizendo. Uma baseia-se numa formação de caráter em cima da sua palavra. Outra se baseia numa formação de caráter de um homem insensato. O que é uma pessoa insensata? Que não tem bom senso. Uma pessoa que não é levada a fazer as coisas com um pensamento lógico. É levado a fazer as coisas com a sua emoção. É levado a fazer as coisas com aquilo que o coração diz e não com o que o raciocínio manda. É uma pessoa insensata. É uma pessoa que, por exemplo, para fazer uma construção de uma casa, ela não pergunta para o engenheiro, não pergunta para o pedreiro o que precisa e como deve fazer. Ela simplesmente compra alguma coisa, compra areia, compra cimento, naquilo que a sua cabeça, naquilo que a sua emoção diz, mas ela não raciocina sobre como fazer. Esses dias atrás alguém comprou 5 sacos de cimento para fazer umas 6 ou 7 colunas. E ele perguntou para mim: o que o senhor acha, pastor? Será que dá para fazer? Eu digo: meu irmão, meu amigo, vai sobrar cimento, 1,5 saco, 2 no mundo, você faz essas colunas. E ele continuou fazendo, e no fim sobrou um monte de saco de cimento. Então tem gente, tem crente, que está assim na sua vida espiritual, com insensatez, que não sabe construir, porque não vai direto à fonte, não pergunta a Jesus como moldar a sua vida. Ela forma segundo o que ela pensa, ela forma segundo o que ela vê dos outros, ela forma segundo os cultos que estão aparecendo por aí, ela forma a sua vida, o seu caráter, a sua maneira de ser crente, por aquilo que ela está enxergando nos outros. Não! Nós temos que ser crentes prudentes, que edificamos a nossa casa sobre a rocha. A rocha é a palavra de Deus. Agora, nós podemos ser crentes insensatos, porque há esses dois caminhos. Jesus nunca negou que haverá esses dois caminhos. Haverá crente prudente e crente insensato. Haverá virgens loucas e haverá virgens nécias. Haverá crente que é trigo, haverá crente que é joio. Haverá. Mas eu e você temos que decidir o caminho a tomarmos. O caminho da insensatez ou o caminho da prudência? O caminho da realidade cristã, que não é as aparências, mas é uma construção de caráter. É uma construção de caráter. De eu poder falar, e eu poder dizer alguma coisa e as pessoas acreditarem em mim pelo caráter que está formado dentro de mim. E esse caráter não é meu, é o caráter de Cristo. O caráter não é meu. Eu apenas estou explanando aquilo que está dentro de mim, que é Jesus. Então, meus irmãos, nós temos que construir uma casa espiritual, uma casa com base, uma casa que não pode rachar, uma casa que não pode cair, porque quando cai é grande a sua ruína. Quando nós ouvimos esta palavra, quando eu leio esta palavra, que é grande a ruína da casa do insensato, eu me lembro de grandes pregadores, eu me lembro de grandes cantores, que você se lembra também, que é grande as suas ruínas, porque eles constroem as suas vidas, o seu caráter, não com a base na palavra, eles constroem em cima do seu próprio nome, eles constroem em cima dos seus outdoors, eles constroem em cima dos seus sites, porque o verdadeiro servo de Deus não se preocupa com o seu nome, ele preocupa-se com o nome de Cristo, ele preocupa em ter um caráter de Cristo. Ele não está preocupado se alguém está pisando em cima dele, ele está preocupado se ele está fazendo a vontade de Deus. Ele está construindo um edifício, ele está construindo a sua casa, e uma construção, ela não é feita de um dia para o outro, né? Temos aqui o irmão Fernando, ele está construindo uma casa, né? Uma casinha pequena, mas já está pronta? Não está pronta. Por que não está pronta? Porque uma construção não é fácil de construir. E tem gente que acha que ser crente é entrar na igreja hoje, se batizar amanhã e está pronta a sua vida. Não, meus irmãos. Existe uma formação, existe um ensinamento a passar, existe um caráter a ser construído, existe muitas coisas que devem ser deixadas, que está dentro do nosso coração, que nós entendemos que hoje, nós entendemos que é certo, porque o pai disse que era certo, porque a mãe disse que era certo, porque a tradição dizia que era certo,
Mas quando eu me deparo com a palavra de Deus, quando eu me deparo com uma construção celestial, eu vejo que é errada, eu tenho que tirar aquele tijolo, eu tenho que tirar aquela argamassa e começar a construir do jeito certo, construir da forma que Deus quer que seja construído. As pessoas se prendem, irmãos, pregadores, pastores, cantores, se prendem em chegar no púlpito e poder dar uma boa homilética ao pregador, dar uma boa técnica de voz para o cantor, mas não se preocupam em demonstrar caráter. Saem dos cultos e fazem coisas totalmente erradas, totalmente contra a palavra de Deus, porque elas não estão construindo a sua casa sobre a rocha, elas não estão construindo com prudência, elas são insensatas, mas nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para nos aparecermos. Nós não fomos chamados para ganharmos tapinha nas costas, irmão Marcos, quando pregarmos. Nós não fomos chamados para pregar aqui e a multidão chegar a nós e rodear e dizer: coisa linda a tua mensagem, pastor, ela falou comigo profundamente. Que mensagem era que eu estava precisando. Não, nós somos chamados para implantar, através da palavra, o caráter de Cristo. E isso, quando é feito, as pessoas repugnam, as pessoas não gostam de ouvir verdades, as pessoas não gostam de ouvir aquilo que ofende a sua vida, o seu eu, aquilo que afeta a sua própria soberba. A palavra de Deus, ela nunca vem docinha para ninguém, mas isto é o que está sendo feito hoje. As pessoas querem ouvir só aquilo que é bom, as pessoas querem ouvir só palavras insensatas, as pessoas querem ouvir somente, irmãos, tijolinhos feitos, aleluia, de algodão, tijolinhos feitos com coisas macias, com coisas agradáveis aos olhos e aos ouvidos, mas estão construindo na sua insensatez, vão atrás de pregadores que pregam segundo o que ele gosta, segundo aquilo que apraz o seu coração, estão construindo uma casa que vai ser grande a sua ruína, que logo cai, que qualquer vento derruba, porque a Bíblia está dizendo, o que Jesus está dizendo para nós, é que nós temos que ter uma casa, porque haverá ventos, haverá tempestades, haverá rios, haverá enchente, e conforme eu construir a casa, conforme tu construir a tua casa espiritual, ela vai se manter. Se for na base do Evangelho, se for na base da prática da palavra de Deus, ela se mantém. Agora, se nós construirmos daquilo que eu gosto, daquilo que eu acho fácil, daquilo que o pregador diz e não que a palavra de Deus diz, grande será a minha ruína, porque eu não construí a casa sobre a rocha, eu construí sobre areia, eu construí sobre coisas que não existem, sobre revelações que não existem, sobre pensamentos de homens, sobre ilusões. Eu construí uma casa, eu construí uma vida espiritual, eu construí uma vida com Deus na falsidade do Evangelho, de homens que não têm caráter. Mas quando eu me volto, quando você se volta para a palavra de Deus e começa a construir uma vida sobre o caráter de Cristo, a nossa vida fica diferente, a nossa construção é diferente, ela é forte, ela é fortalecida. Você é robusto, pode vir vento da calúnia, pode vir vento de tudo que é tipo de coisa, pode vir enchente, vai bater contra a tua vida, pode vir a enfermidade, pode vir o desemprego, pode vir o que vier sobre ti. Você está firme, porque você conheceu Deus pela palavra, e sabe que Ele é impossível de mentir, sabe que Ele é impossível de deixar. É impossível deixar você sozinho na hora da angústia, você vai saber disso. Mas quando fomos moldados, uma casinha pré-moldada, daquela que a construtora não está nem aí para aquele que vai morar dentro. Estive lá em São Leopoldo agora, há poucos dias, e um irmão falou para mim: pastor, eu estou até agora, faz 7 anos que eu tenho uma casa e nunca entrei dentro. 7 anos. Por quê? Porque a construtora foi lá, fez a casa em cima, fez os alicerces da casa, colocou aterro para dentro, não socaram o aterro e já fizeram tudo por cima, já botaram o piso, já sentaram os azulejos, já levantaram as paredes. Antes de eu entrar para dentro, quando eu peguei a chave para ver o que eu ia botar dentro lá de móveis, de coisas que eu estava comprando, eu cheguei lá na casa, já estava rachada, já estava rachada.
A construtora, então eu entrei com uma ação com a construtora, estou esperando até hoje para que ela me dê uma outra casa ou para que ela arrume aquela e nada acontece. E tem gente assim, tem gente que vai numa construtora qualquer para construir a sua vida. Tem gente que vai numa construtora qualquer para ouvir como ser crente. E a sua casa vai rachar, a sua casa vai cair, qualquer vento destrói, porque não tem base bíblica. Gostam muito de ouvir movimentos, mas gostam muito pouco de ouvir ensinamentos. A casa vai cair, vai rachar, vai trincar, e a culpa é da construtora. Mas quem procurou a construtora? Fui eu. Quem decide como minha vida espiritual vai ser, sou eu. A tua vida espiritual, quem decide como ela vai ser, é tu. Daquilo que tu vai ouvir, da onde você vai aprender, é você que vai ir. Eu conheço crentes, irmãos, do Ministério Restauração, que estão nem aí para o que o pastor Humberto prega. Gostam muito de ouvir gideões. São casas rachadas, estão caindo. Homens que eram ali do lado do pastor Humberto, que nunca foram num culto de ensinamento do pastor Humberto, porque eles querem viver uma vida insensata. E o pastor Humberto investia neles, ajudava eles. E nós vendo, nós enxergando. Mas o pastor Humberto, quando ele tira alguém para investir, ele investe mesmo. E mandava os caras para o Mato Grosso, mandava os caras para o Espírito Santo para pregar, mandava eles para levantar eles. Mas eles não davam a mínima para os ensinamentos de terça-feira. Eles gostavam, era dos ensinamentos dos suspensórios. Eles gostavam do ensinamento desses homens que não tem nada para dar, que não tem nem caráter para chegar para pregar. E eu vi 3 desses caírem. 3 desses. 3 que eram ícones do Ministério da Restauração caíram. 3 homens que estavam sendo levantados, mas porque a sua vida não tinha um caráter firmado, porque a sua vida não estava balizada na rocha, eram imprudentes, eram insensatos, caíram. E grande foi as suas quedas. Então, irmãos, nós estamos hoje num culto de terça, culto de ensinamento. É culto de construção de caráter. É culto de você ficar assim como você está mesmo. Eu não me preocupo. De você ficar aqui e não dar um glória a Deus. Eu não me preocupo. Deus sabe que não. Porque eu prefiro que você ouça. Eu prefiro que esta palavra entre no teu coração, mesmo que seja como uma faca rasgando o teu coração para entrar, mas que ela entre. Mas você seja construído. Esteja sendo construído na tua vida uma vida real. Um cristianismo real. Um cristianismo que quando faltar o teu emprego, você não bota a culpa no pastor, você não bota a culpa no obreiro, você não bota a culpa na irmã do União Feminina que não te visita, não bota a culpa na igreja que você está indo, mas que você fique firme, sabendo que a tua vida é construída sobre a rocha. Porque o insensato que constrói a sua vida de qualquer maneira, quando vem o vento e derruba ele, primeiro a acusar é os da igreja. O irmão não me visitou, o pastor não deu bola para mim, o obreiro não foi lá me ajudar. Mas não é isso. A verdade é que a sua vida foi uma vida de insensatez religiosa. Foi uma vida de insensatez porque a sua construção não está baseada em Cristo. A sua construção está baseada mais numa religiosidade de vir na igreja e ir embora, de participar de um culto. Aquele que é bom ele gosta, aquele que ele acha que não é bom ele não gosta, aquele que é bom ele dá glória, aquele que ele acha que não é bom ele fala do pregador. Mas o prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Quanto mais duro for o tijolo, melhor ele coloca na parede. Quanto pior arrochada for a mensagem, é aí que ele gosta, diga, é desse aqui, né? Irmão Marcos já foi construtor, já trabalhou com construção civil. A pior coisa, irmão Marcos, é tu pegar um tijolo 6 furos e dar uma batidinha para fazer metade e ele se desmanchar na tua mão, é ou não é? Verdade. A pior construção é aquela que tu bate no tijolo para fazer uma metadezinha e ela vira em farelo na tua mão. Não é bom. O bom é aquele tijolo que tu bate, chega a sair faísca. Mas tu sabe que quando botar ele junto com a massa, bate depois, ele não cai. Quando nós fizemos a reforma aqui, os irmãos sabem, quando nós fomos desmanchar essa parede, o irmão Márcio estava junto? O irmão Leandro estava junto? Que dificuldade para botar para o chão essa parede aqui? Por quê? Tinha ferro, a massa era feita dentro do padrão, né? Dentro do padrão indicado, o tijolo foi colocado deitado, foi um sacrifício para botar uma paredezinha dessa aqui para baixo,
porque foi feita com estrutura. Ninguém te derruba se tu tiver estrutura. Vão bater contra ti, pode criar buraco, pode criar alguma coisa ali, mas tu não cai, porque tu tem uma estrutura. A estrutura é a palavra de Deus que está implantada em ti. Cada mensagem, cada doutrina que você aprende é um tijolo que é construído, é um tijolo que é colocado sobre a argamassa do Espírito Santo e fica grudado na tua vida e nunca você cai. Agora, constrói a tua vida com madeira de pino. Todo mundo conhece a madeira de pino. Constrói a madeira com madeira de pino. É 2, 3 anos tu tem casa, depois tu não tem mais. Porque se é um lugar muito úmido, o caruncho pega. É ou não é? Se é um lugar que não é úmido, é mais seco, quem pega então é o cupim. Mas alguma coisa destrói aquela casa, porque a madeira que você construiu é uma madeira frágil, né? É uma madeira que não tem qualidade, não tem estrutura para suportar. Eu construí uma casinha lá em Taquari, né? Ainda que eu construí com uma madeira boa, mas o telhado eu não construí muito bem. O primeiro vento com chuva, a primeira chuva com vento que deu, me destelhou tudo, molhou todo o meu quarto. No outro dia estava eu lá botando de novo as telhas, tive que pegar uns pau e colocar em cima da telha para que o vento não levasse de novo, pregar, repregar de novo. Então, mas uma casa com qualidade, você entra para dentro, fica tranquilo. Tem casa que tu vai saber que está chovendo, né? Vai saber que está chovendo só quando a pancada é forte, porque o telhado é bem resistente, tem forro, e você só ouve quando diz: está chovendo, vizinho, olha a roupa no varal lá. E você que sai para fora e vê que está chovendo porque o vizinho te avisou, porque tem estrutura. Sabe, irmão? Tem crente que é crente mesmo, crente da palavra, que só sabe que está na luta quando alguém diz: tu não está vendo, já está desempregado tanto tempo. Sandro, fulano, tu não está vendo a luta que se cercou da tua vida? Mas a minha casa é tão firme que eu não enxerguei luta nenhuma ainda. É isso que Deus quer para nós. É isso que Deus quer. Isso é crescimento espiritual. Isso é dependência de Deus, que se aprende com Ele. Não se aprende na barra do pastor, não se aprende na barra do obreiro, se aprende com Ele. Pode estar tudo dando errado para ti, mas a tua casa é firme. Tu pode ter construído na tua casa, irmão, um lugar onde você vê assim, todo mundo está desabando, está saindo os telhados de cima por causa do vendaval, está fazendo e acontecendo, mas tu fica tranquilo, tu sabe que material tu construiu a tua casa. Tu sabe. Faz 17 anos que eu construo uma casinha para mim. Faz 17 anos que eu vejo muito vento derrubando muita gente, mas eu estou me esforçando para que o tijolo que seja colocado ali não seja feito de algodão, para que o tijolo que eu coloque todo dia na minha casinha não seja feito de papelão, não seja feito de isopor. Uma vez eu tinha uma Brasília azul, e aquela Brasília, eu fui fazer uma chapeação na coluna da porta assim. E quando eu mandei fazer a chapeação, o cara me chamou lá e disse assim: vem cá ver o que é a tua coluna, a coluna da tua porta. E ele tirou lá e mostrou, era tudo feito de jornal. Os caras botaram jornal ali, passaram a massa por cima e depois repintaram. Coisa mais triste, né? Ter profissional desse jeito, que tem a capacidade de fazer isso num carro que famílias estão usando, e que daqui a pouco precisa aquela coluna ali, precisa para livrar da morte uma pessoa, e não tem aquela coluna, é feito de uma coisa que não resiste. Coisa triste um crente, irmão, que constrói a sua vida espiritual com coisas vãs, com coisas que não edificam, que não é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é dura, ela é consistente. Jesus ensinava como quem tinha autoridade, não era como os escribas, não era como os fariseus, não era maciez de palavras, eram palavras duras. Muitos seguiam ele, e depois do sermão iam embora, e os discípulos ficavam apavorados: Senhor, olha só, estão todo mundo embora, e vocês não querem ir também? Não, Jesus, eu não quero ir, porque só tu tem palavras de vida eterna. Os discípulos sabiam o que estava sendo construído, o caráter que estava sendo construído sobre as suas vidas. Eles nunca tinham ouvido nada igual, porque Jesus falava como quem tinha autoridade. Como nós queremos a nossa vida? Que tipo de vida nós queremos construir? Que tipo de caráter nós queremos ter? Que tipo de firmeza espiritual eu e você queremos ter?
Uma firmeza que só vai até enquanto existe bonança? Uma firmeza que só vai enquanto está tudo bem? Ou aquela firmeza que você vê o seu filho morrer na tua frente e você nunca blasfema de Deus? Ou uma firmeza, como o irmão leu aqui sobre Jó, que ele dizia assim: eu te conheci apenas por ouvir, mas agora eu te vejo. Eu perdi tudo que eu tinha, meus 10 filhos, perdi meu gado, perdi minhas ovelhas, perdi minhas terras, perdi meus amigos, a minha mulher me chama de louco, mas eu te sirvo, porque eu aprendi contigo, eu aprendi o teu caráter, estou firme, estou aqui sem saúde, me raspando com um caco de telha, cheio de úlcera, mas eu te sirvo, porque eu sei quem tu és. Uma formação de caráter. Não é à toa que Deus disse para o diabo: o quê? Com Jó, se tu escolhesse um outro, eu tirava a mão do fogo, mas Jó bota a minha mão no fogo, porque ele me conhece, ele tem caráter, ele tem uma construção. Ele ia todo dia orar pelos seus filhos, ele ia todo dia levar a oferta perante mim pelos seus filhos, se os seus filhos tivessem pecado. Ele tinha uma formação, ele tinha um caráter, ele tinha um compromisso comigo, ele tinha algo comigo, ele tinha uma construção, ele era prudente. Glória a Jesus. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nos colocamos de pé. Não interessa o tamanho da tua casa, meu irmão. Não. Deus não está perguntando que tamanho é a tua casa. Ele quer levantar esta casa. Ele não está perguntando se é uma casa 540 ou 540 por 540. Ele não está questionando o tamanho da tua casa. Ele só quer dizer para ti: eu quero levantar essa casa. Seja pequena, seja grande. Se você pode fazer grande, faça. Se você tem um ministério grande, faça. Vá para esse ministério grande, mas deixa que ele levante. Deixa que ele construa. Deixa que ele implante dentro de ti o seu caráter. Deixa que ele implante dentro de ti a sua vontade. Deixa que ele coloque na tua vida os tijolos que tem que ser colocados, as doutrinas que você deve obedecer, as questões que você deve levantar na presença de Deus. Deixa que ele faça isso. Não importa o tamanho da tua casa, importa que ele quer levantar, porque ele sabe construir. Ele que construiu este mundo, ele sabe construir.